Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade a esses vídeos aí falando sobre os 3 tipos de fé. O texto que eu tenho usado para falar é Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E Hebreus também, o mesmo capítulo 11, no versículo 6, que diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Na primeira parte desta palavra, eu falei sobre a fé natural, que é a fé que todo ser humano tem. É uma fé que eu, você, todos temos. Então eu falei um pouquinho sobre isso. Só você procurar aí o primeiro vídeo que você vai ver lá essa palavra. E hoje eu quero falar sobre o segundo tipo de fé que a gente tem. Esse texto se encontra em Tito, no capítulo 1, e a fé natural eu falei 1 Coríntios 2, 14, que fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E hoje a fé comum está em Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Paulo escrevendo a Tito: Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. E o versículo 4 fala sobre a fé comum, diz assim: olha, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Interessante que Paulo, quando ele escreve a Tito, ele fala, que a fé para a salvação é a fé comum. É a fé que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, essa fé entra no nosso coração e aí nós começamos a mudar o nosso foco da nossa fé. Antes, como eu falei, a nossa fé natural acreditava nas coisas naturais, galho de arruda, pé de coelho, e vai por aí afora. E aí agora não, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, confessamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, aí passa a gerar dentro de nós a fé comum, que está em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra, aí nós vamos adquirindo esta fé comum para a salvação. É a fé para a salvação e é a fé que cresce. E como que essa fé cresce? É nós orando a Deus para pedir para aumentar a nossa fé? Não. Ela cresce de acordo que nós lemos a palavra, meditamos na palavra, praticamos a palavra e quando nós também ouvimos a palavra por meio de uma pregação, no culto, estando na igreja, aí essa fé ela vai crescendo dentro de nós. Tanto é que, se você está me ouvindo, lembra de quando você se converteu, não sei quantos anos você tem de convertido, e lembra hoje para você ver o quanto a sua fé cresceu. Quanto hoje você tem muito mais fé em Deus, você acredita muito mais em Deus do que quando no princípio, quando você se converteu. Porque no princípio a gente vai pela emoção, a gente vai pela fé dos irmãos, A gente sempre se espelha em alguém na igreja para a gente iniciar a caminhada. E depois a gente vai ler na Bíblia, vai orando, vai ouvindo palavras, as pessoas, os pastores vão orando para a gente, os irmãos vão orando para a gente, e essa fé vai crescendo dentro da gente. Por outro lado também, essa fé, ela pode diminuir. Quando ela pode diminuir? Quando eu deixo de ler a palavra, quando eu deixo de praticar a palavra, porque ler a palavra e não praticar é a mesma coisa do que Tiago disse, é a fé sem obras. Para que a minha fé ela seja crescente, a fé comum para a salvação ela seja crescente, é preciso que eu leia a palavra e pratique, como Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Vou comparar o homem prudente àquele que ouviu a palavra e obedeceu a palavra. Ele será como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio os ventos, as tempestades
e a enxurrada e bateu contra aquela casa e ela permaneceu intacta, firme, porque foi edificada sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Então, quando nós edificamos a nossa fé comum por meio da palavra de Deus, como é importante, meu querido irmão, você que está ouvindo essa palavra, se você tem a sua fé natural, como eu falei no outro vídeo, como é importante você ler a Bíblia, porque ela vai mudar o seu patamar, vai mudar o seu coração, vai mudar a sua fé, tirar você da fé natural para a fé comum, que é uma fé que cresce dentro de nós, que vai avante, que vai à frente. Então, essa é a fé comum para a salvação. E eu queria mais uma vez pedir a vocês aí para nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, batistacentral.cb. E também se inscreva lá na nossa página do YouTube, nós temos transmitido os nossos cultos de quinta e de domingo. E quinta-feira o culto é às 19 horas e no domingo também às 19 horas. Deus tem sempre usado as pessoas da Igreja Batista para levar uma palavra de conforto, de consolo, de edificação para a sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço bem apertado. Um beijo no seu coração.